Como é que é? Como é que é? Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Ideias Conservadoras número um. Está aqui com o Roboredo e o... Bom dia, jovem. Sim, uma obrigação moral. Como é que é, meu amigo? Tudo bem? Tá tudo bala, mano. Como é que você tá aí? Eu estou fixe. Bom, caros ouvintes, obrigado para quem vai ouvir. Hoje vamos falar do tema do momento, que é a vitória da seleção angolana e tudo o que aconteceu à volta disso. Então, acho que vamos começar com o Dia Jovens. Qual foi a tua emoção vendo o jogo? Bem, acho que a minha emoção vendo o jogo foi não a mesma que de todos os angolanos, porque eu não sou muito apaixonado por futebol, mas eu posso dizer que nesse momento o pouco do patriotismo que me restava do Cano de 2010 foi elevado pelo menos a 300%, né? Então acho que posso dizer que o melhor efeito que teve a mim foi isso. O meu patriotismo se elevou muito depois desse jogo. Olha, eu normalmente sou indiferente ao futebol e na verdade até mesmo a Champions League eu só assisto a partir da fase decisiva, não assisto a fase de grupo nem para o CAN. Fiz questão de assistir este jogo de Angola e eu também, o meu patriotismo foi multiplicado por 1000, de tal maneira que eu estou pronto a andar em cabinda com uma t-shirt com a bandeira de Angola. Esse é o nível de patriotismo ao qual eu cheguei. Com a bandeira e o mapa Ai, de Angola completo. bem, pelo menos não vais bazar no coisa, na Namíbia durante esses dias, não está a dar corrida de katana. Não, eles podem dar corrida de katana, todas as namibianas são nossas boas. Viste aquela que colocou o vídeo em que estava com a bandeira do MPLA dizendo que, olha, vitória, vitória, só a favor de Angola, e tantas pessoas ficaram chateadas porque é a bandeira do MPLA. Não, ela é namibiana, fez isso só para chatear. A única coisa que a gente tem que lhe dizer, obrigado, agora és boa do Gibelé. Seria o melhor argumento possível, até porque temos que começar a dar boa vida nesses jovens, tá? Não podemos continuar a deixá-los mais conforme estão. E é nesse ponto sobre dar boa vida para esses jovens que entra até no principal ponto de discussão sobre o quesito compensação ou não aos. Até não compensação ou não, mas de que maneira os nossos jogadores devem ser compensados pelas boas prestações e até que ponto certas compensações ou promessas são exageradas, que tiram foco dos nossos jogadores e por aí vai. O que é que achas sobre isso? Bom, é o seguinte, eu acho que a pessoa que mais fala para os angolanos, mas o pessoal finge não ouvir, que é o presidente da República, já tinha dito algo sobre esse assunto. Não, acho que foi no encontro com a juventude angolana, em que alguém perguntou a ele o que é que ele faria sobre a suposta falta de apoio ao desporto nacional. Né? Ele disse que não. O presidente tinha dito que o apoio ao desporto tem que ser feito pelo setor privado, por meio de empresas que patrocinem os jogadores e as equipes. E ele parou com a explicação aí, obviamente, porque ele tinha um tempo limitado, mas eu vou tentar desenvolver. Por que que isso acontece? Se fizeres isso, né, as pessoas, os atletas têm um incentivo de mostrar resultados, porque eles sabem que se mostrar resultados, as empresas vão dar patrocínios. E as empresas dando patrocínio, os adeptos têm a oportunidade de mostrar que a sua paixão pela sua equipe é sincera. Como? Apoiando as equipes que patrocinam os seus jogadores favoritos ou suas equipes favoritas. Então aí você Comprando vê que, merchandising, exatamente, comprando merchandising, comprando os produtos das próprias empresas, por exemplo, a Lacatone, né? A empresa de certo? moda. Epá, se gostaste do desempenho da seleção angolana, compra o equipamento da seleção dos Palancas Negras da Lacatone, compra alguma coisa da Lacatone para mostrar o teu apoio. Ou seja, esse sistema permite que haja transparência e permite sinceridade, tanto nos patrocinadores, como nos jogadores, como no público. Porque a alternativa, que é simplesmente o apoio público ilimitado, não tem transparência e não tem sinceridade. É fácil você dizer que você apoia os palancas negras e que deveria se dar, sei lá, 1 milhão de dólares para cada jogador, quando aquele dinheiro não sai do teu bolso. É fácil você ser generoso com o dinheiro do outro.
Então, enquanto que se você tiver que comprar algo do patrocinador, você está a ter um contributo sincero. Então, E o sem que eu vejo falar que que. aconteceu, sim, Aham, aham. sim, o que aconteceu com o patrocínio inicial do Dubai, né, dos 5 milhões de kwanza em caso de vitória contra a Namíbia, foi uma forma incompleta deste apoio. Sim, porque o BAI Ok, aproveitou a oportunidade para patrocinar, para recompensar os jogadores em caso de vitória, porque é para associar a marca Dubai a este jogo que em caso de certo. vitória seria memorável, ou seja, o Bahia iria entrar dentro da memória coletiva com este prémio, né? Esta é uma forma, por que eu digo que é uma forma imperfeita? Porque você veja, algumas pessoas estavam aí até fazer, uns fazendo piada, mas outros falando seriamente, de que o Bahia teria um prejuízo Prejuízo. prejuízo por causa dos quase 200 milhões de kwanza que teria que pagar aos jogadores e os membros da equipe técnica por conta dessa promessa. Só que as pessoas que dizem isso simplesmente não são informadas, ou não são informadas, ou são pessoas que, porque na sua vida pessoal, 1.000 kwanza é muito dinheiro, eles pensam que 1.000 kwanza é muito dinheiro para todo mundo. Do mesmo jeito que é mal um rico não conseguir perceber que haja alguém que tem uma vida diferente por ser pobre, o inverso também não é salutar. Porque o BAI gastou, creio que foram 3,5 mil milhões de kwanzas em publicidade no ano de 2022. E eu creio que ninguém se lembra de uma campanha publicitária que o BAI fez em 2022. Porém, Certo, certo. eu tenho a certeza que até 2040 as pessoas vão se lembrar que naquele jogo em que Angola pisou a Namíbia, o Bahia ofereceu 5 milhões de kwanzas a cada jogador. Então, você Com vê que os certeza. 200 milhões de kwanzas é um preço baixo pela fama que o Bahia vai ganhar com este desempenho. Mas aí está o problema, que é o seguinte, você vê que várias outras empresas seguiram a bala do Bahia. E, por exemplo, acho que o PCA da Unitel ligou para os jogadores para oferecer um iPhone. O Banco Kev também disse que ia oferecer dinheiro e os jogadores começaram a receber chamadas com ofertas de presentes. Mas aí está o problema. Primeiro há a questão da desorganização, porque eles estão numa fase de jogos, eu nem sei como é que o treinador ou não orientou a eles para poderem simplesmente dizer não a este tipo de ofertas, porque é simplesmente desconcentrar os jogadores por causa da desorganização e o volume de chamadas que eles estavam a receber de ofertas. E segundo, porque na verdade esse patrocínio que parece ser muito para as pessoas normais é pouco dinheiro por conta, né, do dinheiro gasto por essas empresas e da fama que eles vão adquirir com isso. É praticamente para mim, né, eu vejo que uma analogia simples seria entre namoro e casamento. O que o Kubai fez é simplesmente um namoro com a seleção. Gastou 200 milhões de kwanza e vai estar gravado na memória coletiva de Angola para sempre. E as outras empresas, vendo o bom negócio publicitário, tentaram seguir a bala. Mas, enquanto que se os jogadores forem sábios, ao invés de aceitar este simples namoro, esse lance, pediriam um casamento. O que seria um casamento? Aquilo que a Lacatoni fez, que é você ter um contrato de patrocínio a tempo determinado, com objetivos claros e um montante determinado. Porque é o seguinte, sim, a Lacatoni vai estar associada a esse desempenho da seleção neste canto também, porque até o equipamento é tão icônico que todo mundo vai saber que este é o equipamento da vitória sobre a Namíbia. Porém, quando a seleção decidir trocar de patrocinador da Lacatoni para outro patrocinador, este outro patrocinador vai poder, digamos, ter também a chance também de criar o seu momento. Percebe? Então a seleção consegue vender de novo essa imagem. Enquanto que se esse tipo de oferta que é feito pelo BAI e que as outras empresas estavam a seguir, não tem este efeito. Ou seja, não é um apoio a longo prazo, né? Então, por isso eu digo, olha, eh, apesar dos defeitos, né, da oferta do BAI, eu creio que está no espírito certo. A forma só que tem que ser aperfeiçoada. A forma eu creio que tinha que ser em patrocínios de longo prazo, tanto
ou para a seleção, né? Para a seleção, ou para os jogadores de modo individual. Até porque para os próprios jogadores, isso permitiria criar a sua própria marca. Vejo, por exemplo, Cristiano Ronaldo iria aceitar receber, sei lá, boxers, número ilimitado de boxers durante um ano porque ganhou um jogo, ou iria pedir para ser a cara de uma marca de boxer, né? Fazendo spot publicitário e tudo. O Que que é é o que o que jogador normalmente acontece, né? Que é o que normalmente acontece. Normalmente, faz? esses jogadores, todos, você verifica aí, os jogadores do Barcelona, por exemplo, a equipa como um todo está associada ao Spotify, que é uma empresa de streaming, estão associadas à Beko, que é uma empresa de eletrodoméstico. Por exemplo, alguns jogadores, como o Lionel Messi, estão associados às batatas fritas Light, tem aqueles contratos de materiais desportivos com marcas como Nike. O Cristiano Ronaldo e o Messi estão associados a marcas como Louis Vuitton, onde saiu aquele ensaio fotográfico recente. E é por aí onde vai. E só dessa forma, com esses contratos, com essas associações com marcas, com pessoas que têm dinheiro para investir e que, de certa forma, estão de facto a correr risco ao colocarem seu dinheiro, que é o que vai incentivar os jogadores, de certa forma, a se esforçarem, porque normalmente o que acontece? Esses jogadores, os produtos na qual ele está associado vendem mais durante o seu auge, né? Então eles vão ser incentivados de certa forma a se esforçarem, a estar cada vez melhor, seja de maneira física, tática, para que possam não só ter um desempenho bom com a equipa, mas que os contratos daqueles que lhes foram oferecidos possam ser mantidos, porque esses contratos né, normalmente dependem também do seu desempenho durante a sua carreira. E sem falar que essa é uma boa maneira também, que é também uma boa maneira de humanizar o próprio desporto, aproximar das pessoas, que é isso que o Petro de Luanda vem fazendo recentemente, né? É só vermos que a cada onda de marketing do Petro de Luanda, seja, por exemplo, para a produção desses novos equipamentos, as pessoas de maneira orgânica decidiram adquirir e, tipo, vamos para o clube e esse equipamento é bonito e por aí vai. Então, essa é uma maneira saudável de patrocinar o desporto também. Exatamente. Se bem que, de certa maneira, podes também parar de dizer de certa maneira. Não, mas olha, eu concordo contigo, porque você vê, quantos jogadores angolanos receberam dinheiro de oferta durante esses anos todos? Dezenas. O que é que isso trouxe de positivo para os jogadores, né? E para a própria sociedade? Não trouxe nada. Porque você vê, por exemplo, os jogadores a receberem um iPhone e um ano grátis de comunicação da Unitel, né? Aquela oferta da Unitel. O que é que traz de positivo para o jogador? Nada. Ele simplesmente é alguém que anda com um iPhone e que não paga sal durante o ano. A Unitel, pelo contrário, fica com a fama de que ofereceu o iPhone aos jogadores. Enquanto que, se houvesse um contrato de patrocínio, né, os jogadores fariam spot publicitários, né, fariam atividades que lhes permitissem criar a sua própria marca, né, e acumular também experiência do seu lado. Além de que, com o contrato de patrocínio, você pode ter um pressário diferenciado do patrocínio. Porque as pessoas estão simplesmente a pensar desde o ponto de vista da sua pobreza individual. Que até o problema não é ser pobre, o problema é o provincianismo mental, né? Que é você imaginar que a tua vida, que você vive, né? É universal para todos os outros seres humanos. Ou seja, se para ti um iPhone é muito, você acha que o iPhone é muito para todo mundo. Porque, veja, com o contrato, com a formalização dos patrocínios, né? O que é a acontecer? Se você quer um spot publicitário, é um preço. Se quer estar no equipamento da Seleção Nacional de Angola, é outro preço. Se quer simplesmente ser mencionado como um dos patrocinadores em conferência de imprensa, outro preço. Se queres o teu produto por cima da mesa, enquanto os jogadores fazem entrevistas, é outro preço. E você vê que essas empresas estão a correr a fazer isso, porque na verdade essas ofertas que estão a fazer aí de Jinguba é muito mais barato do que eles fazerem contratos. Porque acontece? Com os contratos de patrocínio, o CAFAF pode fazer, ou os jogadores podem fazer, mesmo a título individual, é limitar o número de patrocínios e cobrar mais por cada patrocínio. Ou seja, se a Lacatone Já as deu. ofertas, já as ofertas, você não tem como limitar o número de ofertas, dizer não. Até nesse ponto, as doações ou as ofertas já não queremos, mas já temos muitas doações.
Agora, já para esse mambo de patrocínios, conforme você mencionou, logicamente eu não posso sair por aí aceitando patrocínio de todo mundo, porque a certo ponto eu vou parar mesmo no. O meu preço vai voltar a ser barato, o meu valor de mercado fica quase que nada, né? Porque eu aceito todo mundo e todo mundo que quer me patrocinar só recebe. Exatamente. Além de que as ofertas não criam portfólio. Porque se te ofereceram, sei lá, os 5 milhões de kwanza, os iPhones e o que é que queriam oferecer aos jogadores, será que você pode chegar no próximo CAN e dizer, olha, eh, essa oferta que a Unitel me fez de um iPhone permitiu a Unitel aumentar as suas vendas em 5%. Então, desta vez, eu quero 2 iPhones. Obviamente que não. Mas agora, se você tiver um contrato de patrocínio, o que é que vai acontecer? Você pode dizer, olha, a Lacatoni entrou no mercado angolano, conquistou um público graças ao patrocínio que teve com a nossa seleção no último CAN. Se você quiser que a tua marca possa ter o mesmo efeito, tens que pagar este valor ou mais, porque este é o valor que nós cobramos a Lacatoni e já temos esse contrato. Se queres estar no lugar deles, tens que pagar mais. Então, permite você criar um portfólio e até você poder negociar. Então, eu acho que. E você vê que a pobreza mental das pessoas é tanta que estão a dizer que não se pode fazer isto porque vai haver micha, então temos que dar diretamente o dinheiro aos jogadores. Eu acho que a primeira que despertou ao problema que estava a acontecer foi apenas o jogador, desculpa, o jornalista Cabingano, né? E está a ser criticado por isso, por ser supostamente um invejoso. Certo, certo. Não, mas epá, você vê, ou seja, as pessoas estão a raciocinar um pouco pelo seu preconceito, né? Eu vejo que muitas pessoas vendem Angola por ginguba, né? Vendem Angola por troco, enquanto que somos um país que é um pouco organizado. Mas Não, essa, mas isso de vendermos Angola por troco, acho que não começou agora. Não foi com o espelho que os nossos antepassados ofereceram aos filhos. bom, na verdade foi arma de fogo, aguardente e pano, né? Mas é um dos mitos. É um dos mitos. Mas eu só estou feliz que a Cuca não fez uma oferta de cerveja ilimitada para a seleção, senão poderíamos esquecer o desempenho dele para o próximo CAN. Nem para o próximo CAN, para esse mesmo, porque estariam com tanta pressa de voltar para Viva B que iriam perder de propósito para regressar ao país, não conseguiriam esperar até a final. E mais, voltando nesse ponto aí mesmo do quesito voltando nesse ponto do quesito dos patrocínios, é, é bem, eu, por acaso, fiquei feliz. A minha felicidade veio mesmo no facto de que há, de fato, do mesmo jeito que há um interesse, passou a haver um interesse orgânico, à medida que o jogo passou o primeiro jogo, houve empate. O pessoal ficou com o coração na mão, porque, olha, a seleção não deu bandeira, não perdemos e tal. Quem sabe no próximo jogo vamos melhorar. No jogo seguinte melhoramos. O pessoal ficou mais interessado ainda em saber como é que a seleção iria se posicionar no jogo seguinte, começou a demonstrar seu apoio, alguns ainda de maneira tímida. E depois, no culminar do terceiro jogo que nos fez passar, o pessoal aí sim disse: não, ok, a seleção está lá, essa é a minha seleção, esse é o meu país, eu vou apoiar. Nesse jogo, ninguém mais começou na expectativa de dúvida. Então, posso dizer que a mesma coisa tem passado pela cabeça das marcas, né? Apesar de que nesse momento eles não estão a oferecer de facto contratos que seriam proveitosos para os jogadores e para a seleção. Estamos naquele princípio, a mesma coisa que aconteceu conosco como torcedores. Começamos a torcer para a seleção com dúvida, com alguma confiança pequena, né? O nosso suporte que estávamos a oferecer aquele pequeno, até aquilo nós verificarmos algo diferente e decidirmos apoiar na totalidade. Então, quem sabe que se terminamos o CAN com uma prestação que vai além dos quartos do finais, nem que for uma meias finais, e se as coisas forem bem, vamos para uma final, né? Se tudo correr bem, terminamos com uma final. Ah, e tivemos uma campanha desportiva boa que nos permite, por exemplo, aceder à próxima Copa do Mundo, ou mesmo que nós cedemos à próxima Copa do Mundo, nos imagine iniciando a próxima campanha para o Mundial.
quantas marcas não estariam de maneira não tímida disposta a pôr mais do que meteram, a ter mais do que pequenas promessas de jogo para a seleção. Eu acho que eles estão a começar de maneira tímida e de certa forma não vantajosa para os jogadores, mas estão a começar. Acho que é um bom sinal, não? Sim, sim, é um bom sinal. Como eu disse, a direção é certa, né? A forma que está a acontecer é meio que caótica e anarquista, mas a direção é certa. E eu acho que, por exemplo, a Lacatoni provavelmente vai ter uma grandes vendas né, de equipamento, né? De roupa relacionado com o desempenho da seleção e qualquer equipa aqui, e eu acho que há uma boa oportunidade da FAF, né, penhorar o lugar de patrocinador principal caso a seleção chegue a um que é bem provável, tendo em conta o seu bom desempenho. Né? E então, aí o princípio tá bom, eu concordo realmente. Né? E eu acho que é apenas já sempre essa resistência em Angola contra o princípio da liberdade de mercado e da economia de mercado, porque a verdade é que muitos angolanos, muitas pessoas, aliás, o problema não é só angolano, é muito ser humano gosta de viver à custa de terceiros, né? Então, se ele se puder ter um patrocínio que não saia do bolso dele, melhor. E um exemplo claro disso é a questão da torcida, né? Alguns estão a criticar o governo porque a torcida seria supostamente pequena, em que o governo deveria afretar aviões para levar uma torcida, né? Uma torcida patrocinada aos jogos, né? Isso é engraçado porque antes do Bonzão, as pessoas estavam a criticar o facto de que supostamente teria pessoas que foram com uma torcida patrocinada pelo Ministério do Desporto. Ou seja, agora algumas aí para lá. Eu acho que é o seguinte, uma graça uma coisa que o facto de você ter um dos objetivos do CAN é desenvolver o turismo africano interno. Então, eu creio que ao invés da gente se magoelar no estado para levar no estado para levar as pessoas para ver os jogos, os angolanos, há muitos angolanos, eu duvido que haja menos de 1.000 angolanos que tenham dinheiro para ir assistir os jogos da seleção. E aqui na Costa do Marfim, em África, né? As pessoas podem pegar o seu dinheiro e ir lá passar umas férias para assistir o jogo. Porque eu acho que até que é matumbismo achar que a única forma de turismo é ir ao Dubai. Não é possível. O turismo é visitar qualquer lugar diferente. Né? Pode não ser um lugar agradável, como disse aí o presidente. Alguns turistas gostam de apanhar um pouco de poeira e fazer safari, né? Aliás, algumas pessoas em Angola fazem isso. É aquele que como é que chama aqui? Os amigos da picada, né? Os amigos da picada, se Ah, gostam. sim, 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 sim. Os motoqueiros, aqueles homens os motoboy, né? Tem também uns anjos bantus, que é um grupo de motoboy. Eles só gostam de pegar a estrada que tem algum buraco para sentir velocidade. Então, podemos também criar a cultura de assistir os canos com o nosso próprio dinheiro e fazer um pouco de turismo. Eu acho que seria porque se nós fazermos isso, os outros países também vão fazer isso e nós desenvolvemos o turismo. Sem Esse falar, é, sem esse é a minha. falar que sem falar que a insistência em cobrar algum posicionamento governamental nesse quesito de levar torcidas para o CAN vai nos fazer voltar no ponto anterior que estamos justamente a tentar superar, que é a questão da dependência, né, dos subsídios do governo para o fomento do desporto. Vamos voltar naquele velho hábito de o governo precisa fomentar isso, o governo precisa fomentar isso. Aquela velha máxima que acontece com músicos, que acontece com desportistas, que acontece com todo mundo, que acham sempre que o governo deveria preparar um bolo para suprir quase todas as áreas sociais, incluindo áreas como cultura, desporto. É justamente o que estamos a tentar evitar, que é algo que já se vem tocado no ponto há muito tempo, de que deveria começar a se fomentar de forma privada. Se você torce pela sua seleção, se você apoia a seleção, você tem condição de apoiar a seleção fora, use o seu dinheiro, os seus meios e vai. Do mesmo jeito que qualquer pessoa faria com o seu clube cá internamente. Há quem não tem, pode ser que nunca tem valor certo
chegar num estádio, pegar táxi para um estádio como 11 de novembro ver jogo. E ele torce para o seu clube a partir de casa, ainda cai internamente. E aquele que não aceita perder nenhum jogo, ele sabe que, olha, esses são os meus últimos 5 mil. Eu vou pagar um bilhete da bancada, vou levar meus 2 cervejas, eu vou apoiar o meu clube mesmo aí no campo. E por aí vai. Então, o mesmo incentivo, o incentivo deveria ser esse, assim que o desporto progride. Não achar que tem que Exatamente. cortar uma parte do bolo do horário público. Exatamente, porque também como é que você vai incentivar a prática do desporto se as pessoas não têm um amor fanático pelo desporto? Isso é simplesmente impossível. A menos que você queira viver, porque não. E olha que alguém até já explicou isso sobre a perca de qualidade da seleção brasileira, né? Porque é que o Brasil perdeu qualidade em relação ao passado? É que passou de um desporto da paixão, né? De uma paixão infantil de crianças que estão apaixonados pela bola desde criança, jogam desde criança, criam já uma afinidade com a bola. Pessoas como o Kaká, como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho Gaúcho, você passa disso para um futebol de escola. E o problema do futebol de escola é que não tem aquela paixão. Não tem aquela paixão. E claro que você precisa dos dois futebols, né? Do futebol de escola e do futebol da, da, da paixão do né? Para criar lá, para criar o jogo bonito, né? Mas ter apenas o futebol de escola não funciona. E isso é um dos motivos pelos quais o Brasil, né, tem um desempenho inferior ultimamente. E você vê que se nós não A, a tivermos estas. mecaniza, a meca, toda a mecanização que me permite de algo que deveria ser, tipo aquilo que tu fala, né, que algo que deveria ser apaixonante, que deveria vir da nossa alma, a longo prazo destrói a essência daquilo que está tentando se preservar. Você não vai continuar a formar os jogadores de futebol apenas em escolas, e formar, quando que é basicamente um desporto que surgia em associações espontâneas em bairros, os grandes clubes foram criados todas dessa maneira. Então, a longo prazo mesmo o futebol se destrói. Exatamente, exatamente. Olha, jovens, muito obrigado. Creio que cobrimos a maior parte deste assunto, né? Tens mais um comentário ou podemos encerrar por aqui? Não tenho mais nenhum comentário adicional, apenas a tecer as considerações finais. As considerações finais é que justamente não importa quanto dinheiro aquele pai nigeriano do David está tentando oferecer, vai ver sangue, né, no dia 2, vamos fazer isso. Eu nem estou preocupado, nem estou preocupado. Aquela tal super águia que não existe. Eu só sei que existe águia. A única super águia é americana. Então, essa águia aí do Mabululu, vamos fazer com ele um bom churrasco. É só. E olha, falando de Mabululu, ouviste aquele namibiano que disse que, olha, a dor dele era saber que o Mabululu não tinha marcado? Ou seja, no segundo golo. Sim, sim. Depois do segundo golo, aquele namibiano fez uma publicação dizendo: olha, estamos a perder, mas eu estou triste e estou com dor porque ainda não vi o golo do Mabululu. Ou seja, ele sabia que a dor dele iria aumentar. E, aliás, este jogo foi quase que escrito por novela, porque desde o momento. Primeiro tens o Neblu, que simplesmente vende a vida para se carregar a coluna. E agora que Yeah. os namibianos pensaram que iriam ganhar, que o jogo ia ser fácil, levaram a primeira chapada, depois levaram uma queda, e quando estavam a tentar voltar à vida, aquele passe fabuloso, e o treinador da Namíbia, literalmente, quando ele viu o passe, ele simplesmente deu as costas ao campo e foi-se embora. Como quem diz, eu não quero ver isso. Esse é o prego que vai fechar o caixão dos meus sonhos. Eu creio que até que o prego que se utilizou contra Jesus na cruz era mais pequeno. Desculpa, Senhor, perdão. Desculpa, Deus me perdoe, que ainda quero ir no céu. Desculpa. Mas enfim, vamos parar por Estamos aqui. encerrados, vamos para o próximo jogo. E no próximo jogo Ok, voltamos mais com mais considerações e outros assuntos também que forem levantados socialmente. ok, um abraço. Deus abençoe. Um abraço.